Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vi que o pessoal está entrando para a live aí, uma live pós-jogo da Copa. Se é que o jogo já acabou, né? Beleza, pessoal? Me dá um toquezinho aí se vocês estiverem me ouvindo direitinho, se a conexão estiver legal. Só para a gente ter certeza de que a conexão tá boa, que a gente não vai ter nenhum problema técnico nem nada. Coraçãozinho, beleza? Só me responde, pessoal. Tá legal? O áudio aí tá chegando? Obrigado, Amêndola, Alexandre, Rodrigo entrou também. Beleza, cara? Opa, Marcelo, joia? Como é que vocês estão aí? Uma terça-feira aí de... Beleza, Marcelo? Terça-feira de fortes emoções futebolísticas aí, né? E o nosso papo vai ser de fotografia também, né? Áudio ok, muito obrigado. Bem, valeu, Marcelo. Perfeito. Joia, joia. Vários entusiastas da fotografia aí, fãs da fotografia entrando, pessoal entrando na live. Vivi Feitosa, Odete também, bacana. Andy Caslow. Legal, galera, legal, legal. Bom, boa essa audiência. Tô feliz aí com vocês. Dá um coraçãozinho, acena pra gente já começar. Vamos lá que eu tô empolgado hoje. Tô empolgado e vou tentar aqui me segurar para não falar mais tempo do que o necessário de um fotógrafo que eu sou muito fã. Aí, coraçõezinho subindo. Nossa live de hoje, que faz parte dessa série de lives aí promovida pela Full Frame Escola de Fotografia, né? Conta com lives comigo, com o professor Rodrigo, com o professor Márcio, com o professor Iago, né? A live de hoje é sobre Daido Moriyama, tá? A fotografia provocativa de Daido Moriyama. Eu não sei se vocês conhecem esse fotógrafo. Quem conhece esse fotógrafo, dá um joinha, dá um sinal, dá um ok, escreve conheço, escreve sim. Vamos ver, tá? Enquanto vocês vão fazendo isso, dando esse joinha, porque é legal eu saber se vocês já conhecem esse fotógrafo, se já viram algum trabalho dele, ou foram na exposição que teve recentemente aí no IMS, recentemente, né? Acabou em agosto, se não me engano, né? É legal eu saber... o Marcelo também não conhece. Se conhece, fala que conhece. Se não conhece, não conhece, tá, gente? É só para eu ter uma noção, para entender aqui como é que eu vou calibrar o nosso bate-papo, né? Novamente é um bate-papo, tá, gente? É um bate-papo, não é nada acadêmico, não é nada pesado, né? É mais o meu conhecimento que eu tenho sobre Daido Moriyama, minha experiência que eu tenho estudando o trabalho dele, mas não é nada, é um bate-papo, tá? Pra gente conhecer um pouco mais esse fotógrafo, e eu compartilhar um pouco mais esse prazer que eu tenho em ver a obra da Daido Moriyama e conhecer mais sobre a obra dele. Então bora lá, né? Mais uma aguinha, porque está seca a garganta, não conhece. Julie Gomes. Então bora, se não conhece, vocês vão conhecer agora, tá? Bem, o Daido Moriyama, né? Daido Moriyama, tá? Ele é um fotógrafo japonês,
né? Nascido em 1938, tá? Numa cidade do Japão chamada Osaka. E ele é um fotógrafo que ele está na ativa, ele fotografa até hoje e ele fotografa todos os dias. Ele tem essa pegada de ser meio obsessivo mesmo em termos de fotografia. Todo dia Daido Moriyama fotografa, tá? Pensa bem, o cara já é um idoso, mas está na ativa, tá, gente? E ele é conhecido, tá, gente, principalmente pelos trabalhos aí de fotografia de rua em preto e branco. São trabalhos que têm alto contraste, uma granulação aí propositadamente aparente, né? E é uma fotografia de rua que pega bastante por temas da vida urbana, mas não do banal, assim, não do que a gente conhece, né? Ele pega esses temas da vida urbana e faz uma leitura um pouco diferente, tá? Um pouco mais marginal, um pouco mais visceral. Tá? Os trabalhos do Daido Moriyama, tá? Geralmente eles são apresentados em forma de fotolivros. Ele não montava exposições, tá? Então ele não queria trabalhos para serem expostos. Existem exposições do Daido Moriyama, até como a gente teve aqui em São Paulo, no IMS da Paulista, né? Mas é uma retrospectiva, né? Ele não cria grupos de fotos ou ensaios ou trabalhos especificamente para serem expostos em museus ou em galerias, tá? O foco do Moriyama é o fotolivro porque ele acha, entre outros fotógrafos também acham isso, eu concordo, que o fotolivro é a forma de você popularizar, dar mais acessibilidade ao seu trabalho. Tá? Então o fotolivro ele vai estar sempre rodando, sempre disponível ou saindo em novas tiragens, né? Então ele sempre apresenta o trabalho em forma de fotolivro. Fotolivro, para o Daido Moriyama, ele descreve como um espaço aberto que permite para o leitor decidir a sequência de imagens aí que ele deseja visualizar, principalmente, né? Muda, vai para frente, vai para trás, tem imagem que é estourada na página, tem imagens em página dupla, então ele possibilita uma narrativa mais aberta em termos de você ler aquelas imagens, né? Então, desde 68, então ele é um fotógrafo que nasceu em 38, desde 68 ele tem publicado fotolivros, já publicou aí, se eu não me engano, mais de 150 fotolivros, tá? E aí de 2017 para cá, ele não só publica ou republica também fotolivros dele, né? Mas ele também publica recorrentemente e algumas edições, uma revista chamada Record, tá? É uma revista com trabalhos dele, algumas edições são em preto e branco, outras são inteiramente em cor, né? É uma forma de autopublicação do Daido Moriyama e já está no número 51, tá? É algo de culto aí, né? Colecionadores vão atrás loucamente dessa revista para ter todos os números da Record. E eu digo recorrentemente porque em alguns anos saiu só um número da Record. Em outros anos sai uma a cada dois. Sim, tenho. Eu vou indicar aqui, Marcelo, daqui a pouco para você, tá bom? A revista, tá? A revista sai às vezes em alguns anos, saiu um a cada 2 meses, então tem uma regularidade. Quando ele faz um conjunto de fotos, ele publica na Record, tá? Eu conheci o trabalho do Daido Moriyama acho que em 2019, quando eu buscava umas referências aí de fotografia de rua em alto contraste, né, em preto e branco. Então eu fui buscando referências porque eu queria conhecer um pouco desse tipo de trabalho em alto contraste, em preto e branco, e aí apareceu o trabalho do Daido Moriyama, que era um fotógrafo aí que eu não tinha estudado, que eu não conhecia, né, e que não estava nos meus livros tradicionais de fotografia, ou nas minhas referências tradicionais de fotografia. Então vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui como referência, só hoje, tá? O catálogo da exposição do Daido Moriyama para mostrar algumas imagens de trabalhos dele, tá? O catálogo é esse aqui, ó, tá? Para vocês verem. É o catálogo da exposição do IMS, tá? Daido Moriyama, uma retrospectiva, tá? É um livro grossão, metade dele é de imagens, eu vou mostrar várias aqui para vocês, e metade dele é texto
texto com cronologias, explicações, entrevistas, é bem bacana esse catálogo, né? E para não usar vários livros do Daido, né, eu vou usar esse aqui como referência hoje, certo? Então, gente, bem, me chamou a atenção aí um trabalho do Daido Moriyama, logo de cara, quando eu conheci ele, que era a busca que eu estava querendo por fotografia de rua em alto contraste, né? A estética, tá? Que a gente também pode enquadrar aí como a estética ou filosofia do Are Bure Bokeh. Vou repetir esse termo, tá? E essa foto, ela é assim, tá? Lindíssima, por sinal. Are Bure Bokeh. O que é esse Are Bure Bokeh, tá, gente? É uma tradução para japonês de granulado, borrado e desfocado, tá? Ok, nem todas são tão granuladas, nem todas são tão borradas e nem todas são tão desfocadas, tá? Mas é uma estética que, vou colocar outra aqui também, para vocês entenderem, que se aproxima dessa técnica. Então, vou até ler aqui um trechinho do Daido Moriyama sobre essa questão do Are Bure Bokeh, granulado, borrado e desfocado. Ele fala assim: para mim, capturar o que sinto com o meu corpo é mais importante do que os detalhes técnicos da fotografia. Se a imagem estiver tremendo, está tudo bem. Se estiver fora de foco, está tudo bem. Clareza não é fotografia. Tá? Então, é mais ou menos nisso que entra a questão do Are Bure Bokeh, certo? Vou trazer aqui uma segunda imagem para a gente entender bem essa questão. Porque tem a ver também com os temas recorrentes de Daido Moriyama, né? Tem a questão da fotografia de rua, e os temas recorrentes aqui. Eu buscava uma estética mais ou menos assim, quando eu comecei a pesquisar as referências. Tá vendo? É uma fotografia de rua noturna, com muito contraste e muita granulação, né? Então os temas fotografados e o acabamento das imagens aí, imediatamente, de cara, me fizeram pesquisar quem que é esse fotógrafo que estava tão fora do cânone, né, das referências europeias e norte-americanas, né? Então, a relação do Daido Moriyama, né, no meio em que ele vive, né, e as questões aí existenciais sobre o papel da fotografia e do fotógrafo, né, fazem qualquer pessoa, qualquer fotógrafo que está indo atrás de referências, principalmente asiáticas dessa época, refletirem aí continuamente como ele fazia. Por quê? Para quê? Para quem que eu estou fotografando, né? E essa é uma questão recorrente em Daido Moriyama, né? Ele costumava falar assim, deixa eu pegar aqui um fragmento, tá? Para mim, fotografia não é um meio de criar belas artes, mas uma forma única de encontrar a realidade genuína. Então, ele não estava se importando com o belo, ele estava se importando em trazer uma realidade ali, que eu geralmente chamo de uma realidade imaginada, uma realidade trazida em imagem, né? Dentro desse sentido de trazer uma realidade imaginada em fotografia de rua, né? O próprio Daido Moriyama, ele se reconhecia aí, ao perambular pelas ruas, como uma espécie de cão vadio. Essa aqui é uma das fotografias mais famosas do Daido Moriyama, o Stray Dog, o cão vadio, tá? O próprio Daido Moriyama, ele se reconhecia como esse cão vadio, né? Vide a identificação dele, né, com essa obra de 71, com essa foto, né? Esse cão vadio com o qual ele se identifica, né, como fotógrafo, que é um fotógrafo que perambula, ele perambula sempre pelas mesmas ruas, sempre pelas mesmas vielas do distrito de Shinjuku, né, que onde ele vivia ou onde ele estivesse, né, seja em alguma cidade do Japão ou até em São Paulo, onde ele já esteve. Então ele ia registrando, né, o que ia atraindo, né, o ponto de vista dele com uma espécie aí de flaneur, só que não flaneur do belo, capturando o belo,
mas capturando aí o lado marginal, né, da vida urbana, né? E aí eu cito ele novamente nesse sentido, que eu acho muito interessante várias frases que ele... Porque ele fala muito sobre o trabalho dele, é muito interessante, né? Muito do ponto de vista filosófico, né? Ele fala, a primeira coisa que eu sempre digo a quem me pede um conselho é vá para fora. Então ele tá indicando o caminho para você começar um trabalho que seja original, que seja impactante, vai para fora, sai do seu estúdio, sai do seu escritório, sai da sua casa, vai para a rua fotografar, né? Além disso, tá, gente? O Daido, ele sempre foi, né, um entusiasta, e algo que também me atrai no trabalho do Daido é que ele sempre foi um entusiasta do uso de câmeras point and shoot, né? Aquelas câmeras compactas. Primeiro, né, nas primeiras, né, primeiras analógicas, né, com um pouco mais de recursos, usava muito Ricoh ele, né? E hoje ele usa digital, tá? Mas sempre na mesma pegada, sempre na pegada de câmera portátil, point and shoot, né? Então, são câmeras que levam a gente a refletir sobre as possibilidades imagéticas de se produzir fotografia com câmeras que são tecnicamente muito limitadas, né? São câmeras aí, olha só, tem só a impressão nessa foto, né? São câmeras aí que davam descrição e agilidade que o Daido Moriyama precisava na captura das imagens, principalmente de rua dele, né? Sendo que muito aí da questão do granulado, borrado e desfocado era algo pensado antes do clique, quando ele escolhia que filme que ele ia usar, que puxada de filme que ele ia usar, né? E também era potencializado aí no processo aí de revelação e ampliação que era feito por ele mesmo, saia das mãos dele, tá? E o que é muito louco, tá, gente? Pensar é que sobre essa forma aí de explorar o mundo que o Daido Moriyama tinha, deixa eu pegar mais uma foto aqui para mostrar para vocês, uma foto bacana, que tem esse sentido. Tá aqui. Né? Sobre essa forma de explorar o mundo, isso aqui já é uma foto que saiu na revista, né? Na Provoke. Obsessivamente, mas de forma mais livre, ele dizia o seguinte: pode parecer que eu estou apenas apontando a câmera para o que está na minha frente, mas eu estou tentando fotografar o que as pessoas veem, mas não percebem. Algo que é misterioso e desconhecido na vida humana. Quantas vezes vocês, como fotógrafo, estavam atrás daquele clique que é o que as pessoas veem, mas não enxergam, né? E vocês, como fotógrafo, querem captar aquilo, querem captar, né, o que o outro enxergou, mas eu vou conseguir enxergar. Sim, com câmeras que cabem no seu bolso. Isso aí. O pessoal está comentando aqui, são as câmeras point and shoot, tanto as analógicas quanto as digitais hoje em dia são as câmeras que têm poucos recursos e cabem no bolso, né? Então, sobre esse mindset do Moriyama, né, de captar algo que está no real, mas que não foi visto, né, o que não é percebido, né, você percebe isso que está muito próximo do que é a filosofia da revista Provoke. Né? Aí já entrando sobre o que é provocativo, por que eu falo que a fotografia do Daido Moriyama é uma fotografia provocativa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Provoke, tá? O Daido Moriyama ele participou de uma publicação chamada Provoke em 68, tá? Uma publicação japonesa, uma revista de fotografia. Tá? E isso representou um marco muito grande na trajetória do Daido Moriyama, né? Tanto foi um marco positivo de mudança na carreira dele, como também ajudou na redescoberta, né, do papel do Daido Moriyama, do fotógrafo Daido Moriyama, e tanto do Daido Moriyama quanto da publicação Provoke a partir dos anos 90. Né? E isso, que fez? Fez elevar o status do Moriyama, também da publicação Provoke,
né? Há uma publicação de culto e o Daido Moriyama como sendo um artista de culto, né? Ok para vocês, né? O que é artista de culto? O que é uma publicação de culto, né? É aquela que a galera gosta de colecionar, vão atrás, né? São artistas que são considerados que fazem coisas únicas, mas são meio outsiders, né? Então, deixa eu pegar aqui algo da Provoke. E a Provoke, né? Com um conceito aí muito provocativo também. Essa foto é lindíssima, lindíssima, estava na exposição, né? A publicação da Provoke, que tinha como subtítulo Provocative Documents for Thought, que eram documentos provocativos para o pensamento, ou documentos instigantes, às vezes traduzido também do japonês para o inglês como recursos provocativos para o pensamento, representou aí, gente, uma ruptura com a fotografia documental, tá? E aí ela trazia, né? Aqui outro ensaio que você provou, lindíssimo também, é um ensaio, né? E ela representava uma ruptura com a fotografia documental e trazia algo acima da informação, né? Algo acima da informação narrativa fotográfica, né? Que era, na verdade, uma estética que estava voltado para a energia, para a atmosfera. Era algo muito visceral, muito corpóreo, né? Um dos fundadores da Provoke, que era o Yukata Takanashi, né? Ele falou assim numa entrevista, eu vou ler aqui, beleza? A fotografia era muito explicativa, muito narrativa para mim. Foi natural para mim entrar na Provoke. Eles disseram que eu estava fotografando a atmosfera. Meu trabalho mudou depois que eu vi como eles funcionavam. Vi que eu não conseguia controlar tudo. Eu entendi que a fotografia é apenas um fragmento. Então, vários trabalhos da Provoke, se vocês pegarem os 3 números que saíram de 68 a 69, vocês vão ver que são fragmentos de uma realidade, né? Meio que como um quebra-cabeça, como um labirinto que você vai montando, mas não montando de forma lógica, né? Vai montando com a sua intuição, montando com o seu corpo, né? Montando com o que você sente. A ideia, então, era libertar aí a fotografia da subserviência da linguagem das palavras, né? Já não era uma fotografia descritiva, era uma fotografia que você sentia, né? Era algo, era uma impressão que você tinha. Então era uma questão que influencia tanto a forma em que os fotógrafos da Provoke criam as suas imagens, que era o contraste, o descontrole, a fragmentação como discurso, né? Então o Daido, ele não estava, ele estava muito alinhado com essa questão, né? E só que assim, o Daido ele não entrou no primeiro volume da Provoke, tá? Ele entrou no segundo porque a partir do primeiro volume, os organizadores da revista falaram, meu, isso aqui tem muito a ver com o trabalho do Daido Moriyama. E então ele entrou no segundo volume, né? Deixa eu colocar aqui, tem alguns trabalhos dele na Provoke 2 e na 3. Aqui. Isso é um trabalho dele na Provoke, na 2. Olha só o contraste dessa imagem. O enquadramento que ele escolhe. Esse ensaio fotográfico também, não é fotografia de rua, mas tem uma pegada forte de ensaio, muito sensual, misterioso, né? Ele entrou muito alinhado com a proposta, a partir dessa segunda edição que foi de 69. Então, o que ele fala, né? Olha isso aqui, só as linhas aqui, só a forma. Ele fala que granulado, borrado e desfocado é um método importante para o apagamento do self. Então, a partir dessa técnica do Ari, Buri, Boki, você consegue um apagamento do artista, né, da identidade do artista na imagem, né, do fotógrafo, do artista, né, e você revela, aqui já é um trabalho que saiu na Provoke 3, é assim, né, e revela cicatrizes deixadas depois que a membrana da falsa realidade foi removida a fim de esvaziar a existência do real. Na Provoke 3 tem uma questão aí de fotografia que dialoga um pouco com o trabalho do Andy Warhol, essa multiplicidade de formas. É incrível, gente.
Então, tinham preocupação do real, né? O que era o real pro Provost? Ele falava que o mundo real só pode aparecer se o mundo normal desaparecer. Então você tinha que tirar a camada do que era mundo normal para você ver, por meio da fotografia, revelar por meio da fotografia, das cicatrizes, das marcas que tinham nessa fotografia, o mundo que era o real. Tá? Então essa era a pegada da Provost, junto aí com o Daido Moriyama, né? E vou mostrar mais algumas imagens que são muito interessantes. Tá? Essa aqui é uma referência para quem já quis saber de livro. É o catálogo da exposição. Ele é fundamental para você entrar no mundo do Daido Moriyama. Tá? É o catálogo do Daido Moriyama, uma retrospectiva. Tá? Organizado pelo Thiago Moreira. Essa foto aqui é incrível. E por que a Provost, né, ela acabou tão rápido? Só durou 3 números de 68 a 69. Um número, Provost 1, em 1968, Provost 2 e 3 em 69. A Provost, tá, gente, ela surgiu aí como um grupo de fotógrafos, então, que se uniu aí para debater aqueles conceitos, né, que eram muito caros aí para o Daido Moriyama, né? A linguagem fotográfica, as fronteiras dessa linguagem fotográfica, né? Até onde a linguagem fotográfica ela era narrativa, ou ela era textual, ou ela era muito objetiva, até como que a gente podia quebrar com as fronteiras, ultrapassar as fronteiras dessa linguagem, né? Mas aí, com o decorrer do período, esses fotógrafos começaram a seguir estradas próprias, caminhos próprios, né? Cada um indo pelo caminho proposto pela Provost, mais ou menos. O Daido Moriyama ele seguiu um caminho muito, muito próximo na carreira dele, provocado pela Provost, né? Mas assim, eu acho que durante as 3 edições que a revista existiu, ela se bastou, né? Ela era uma revista e os fotógrafos que estavam participando, e as imagens, né, que estavam nas 3 edições, ela tinha uma potência aí, de forma e conteúdo que era muito urgente, assim, muito convulsiva. Era algo muito forte para a época, né? Muito diferente, muito potente para a época. E que, assim, de uma forma muito imediata, muito forte, muito visceral, ela cumpriu o papel que ela tinha na época e acabou deixando aí, de forma muito forte, um legado, né, que influencia direta ou indiretamente fotógrafos aí e vários artistas visuais, né? De forma assim que se você algo do que você fotografa ou alguma referência que você segue, o que você conhece, tenha uma pequena conexão com a fotografia japonesa, ou fotografia de rua, ou ensaios em preto e branco, que possam ter, né, como esse aqui, ó, fotografia de uma paisagem urbana, né, incrível, vista por uma grade, né, se é algo que tem essa pegada do granulado, do borrado, do desfocado, alto contraste, certo? Essa fotografia, esses temas que são muito mundanos, mas ao mesmo tempo muito instigantes, algo que é fotografado muito... Essas fotos foram feitas pelo Daido São Paulo, né? Se tem algo de provocativo, né? Se te faz pensar, pode ter certeza absoluta, né, que nessa matriz aí, se for fotografia contemporânea, né, você consegue rastrear, né, alguma influência direta ou indireta do Daido Moriyama ou dos fotógrafos aí da Provost, tá, gente? Né? Pode ter certeza que vocês vão encontrar algum rastro aí, né, desse tipo de fotografia, né? E aí, galera, tem alguma pergunta? Chegamos ao final do nosso tempo regulamentar aqui na nossa live. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar mais alguma coisa.
Eu sou muito fã do trabalho da Edo Moriyama, muito fã dos fotógrafos aí da Provoke, né? Uma parte dos meus trabalhos, aí, principalmente em fotografia de rua, são inspirados no trabalho do Moriyama. Né? Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado mesmo pela presença aí, por ter assistido, tá, cara? Massa demais a presença de vocês, tá? E eu também busco, em vários momentos, fotografar com câmeras point and shoot, né? Você tem um Instagram seu? Sim, sim. Você pode me seguir no Júlio Bonfim Foto, certo? E lá eu posto vários dos meus trabalhos autorais, né? Júlio Bonfim Foto, tá? Facinho de me encontrar. E aí tem outros perfis aí que eu faço parte também, né? Que eu faço divulgação do meu trabalho comercial, do meu trabalho com câmeras digitais vintage do passado, né? Do final dos anos 90 até meados dos anos 2000, né? Em que eu busco aí também emular um pouco desse tipo de trabalho em preto e branco, granulado, borrado, né? De forma que eu possa homenagear esses fotógrafos, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo, galera. E a gente se vê numa próxima live, hein? Acho que daqui a uma semana eu tenho mais uma para apresentar para vocês. Um abração, hein, galera? Até mais. Vou encerrar aqui. Falou!